E se o primeiro olhar que te fizesse tremer o coração viesse de um homem que prometeu nunca mais se apaixonar? Letícia só queria esquecer o passado. Paulo só queria proteger o dele. Mas uma travessa de moqueca, uma chuva insistente e uma vizinhança curiosa mudariam tudo naquela noite que parecia comum demais para começar uma história de amor. Mas o que o destino preparava para eles não seria simples, e nem todos os corações estariam prontos para aguentar. Naquela noite chuvosa na cidade baiana de Poções, as luzes das casas piscavam tímidas na Rua das Palmeiras, uma rua estreita, onde cada portão conhecia o segredo do outro. Dentro da casinha branca do número 27, Letícia Nunes mexia a colher de pau na panela, com a atenção de quem faz arte, não apenas comida. Designer de interiores, vivia cercada de cores e tecidos, mas o que mais gostava mesmo era da quietude das noites assim, quando o mundo parecia caber no som da chuva e no perfume do coentro. Era uma mulher de sorriso fácil, dessas que conversam com as plantas e riem sozinhas de lembranças boas. Tinha se mudado para Poções há pouco mais de um mês, fugindo de um noivado que terminou antes do altar e de uma vida que já não lhe cabia. Ali esperava reconstruir o próprio ritmo, mesmo que, por enquanto, o relógio do coração ainda atrasasse um pouco. Do outro lado da rua, na casa de muros altos e janelas fechadas, Paulo Monteiro revisava relatórios pela 1000ª vez. Analista financeiro, disciplinado até para respirar, era o tipo de homem que sabia o preço de tudo, mas começava a esquecer o valor das pequenas coisas. Viúvo de rotina, separado havia 2 anos, tentava dar conta de criar a filha Ana, uma menina de 6 anos, curiosa e falante, que vivia tentando descobrir o que havia além das planilhas do pai. O jantar dos dois estava pronto, mas a mesa parecia tão desanimada quanto o noticiário da televisão. Ana empurrou o garfo com cara de protesto. Pai, essa comida tem gosto de domingo triste. Paulo olhou para ela com aquele meio sorriso cansado que usava quando não tinha resposta melhor. É o que temos para hoje, mocinha. Ela deu uma risadinha, mas logo franziu o nariz. Um cheiro diferente invadiu o ar. Era forte, quente, cheio de vida. Pai, você está sentindo isso? Cheiro de comida feliz. Paulo inspirou. Havia mesmo algo diferente. Um perfume de dendê, alho e leite de coco atravessava a rua, ultrapassando portões, acordando memórias de infância que ele nem sabia guardar. Do outro lado, Letícia experimentava o caldo da moqueca e suspirava satisfeita. O tempero estava perfeito, e o barulho da chuva tornava tudo mais acolhedor. Pôs o avental florido, abriu as janelas para o vapor escapar, sem imaginar que o vento levaria junto uma parte dela. A mais leve, a mais viva. Ana, encantada com o cheiro, correu até a janela. Pai deve ser da casa nova da vizinha. Ana não vai incomodar. Mas era tarde demais. A menina já calçava os chinelos coloridos e abria o portão. Ana, chamou ele, mas ela riu, correndo pelo meio da chuva como quem segue um chamado. Letícia ouviu as batidinhas na porta e se apressou, limpando as mãos no avental. Ao abrir, viu uma garotinha de cabelo bagunçado e olhos curiosos, pingando do pescoço aos sapatos. Oi, moça, disse a pequena sem fôlego. Sua janta tem cheiro de abraço. Letícia sorriu, surpresa e divertida. E você tem cara de quem não jantou ainda. Antes que dissesse mais alguma coisa, Paulo apareceu atrás da filha, encharcado, segurando o guarda-chuva torto. O olhar sério tentava esconder o constrangimento. Me desculpe, ela é curiosa demais, disse, ajeitando o cabelo molhado. Letícia riu e respondeu sem pressa. Curiosa e com ótimo faro. A culpa é da moqueca. Querem entrar um minutinho para se secar? Paulo hesitou, olhou a filha, olhou a chuva e, pela primeira vez em muito tempo, cedeu sem fazer conta. Só um minuto, então. A casa cheirava a comida boa, sabonete de alfazema e lenha molhada. As paredes eram pintadas em tons quentes. Cada canto parecia ter uma história.
Ana olhou tudo como quem visita um castelo. Moça, sua casa é colorida igual festa. Letícia piscou. É o jeito que eu espanto a tristeza. Ela não gosta de lugar com cor. Paulo observava, sem saber bem onde pôr as mãos. Havia algo nela que o desarmava, uma calma divertida, perigosa para quem sempre tentou controlar tudo. Letícia serviu os pratos. Ele tentou recusar, mas ela insistiu com um sorriso. Só um pouquinho para não desfeitar. Ele cedeu. Não sou fácil de agradar. Ela riu, olhando de lado. Ainda bem, gente fácil demais dá sono. Ele riu, surpreso consigo mesmo. E por um instante, esqueceu que era um homem que vivia de regras. O jantar foi leve, cheio de risadas de Ana e de pequenos silêncios que pareciam confortáveis. Letícia contava causos da cidade. Paulo respondia com comentários tímidos. E Ana, feliz, pedia mais arroz. Quando a chuva começou a apertar, Letícia preparou uma marmita improvisada. Para amanhã, se quiser arriscar repetir o cardápio, brincou ela, entregando o pote nas mãos dele. Paulo segurou o recipiente com cuidado, como se fosse frágil. Obrigado. Faz tempo que não ganho algo feito por outra pessoa. Ela sorriu, e por um segundo os olhos dos dois se encontraram de um jeito que dispensava qualquer explicação. Na volta para casa, Ana caminhava saltando nas poças, cantando baixinho. Paulo, em silêncio, segurava a marmita com firmeza, tentando entender por que o peito estava tão leve. Ao entrar, colocou o pote sobre a mesa e notou o relógio antigo na parede. O ponteiro, que estava parado havia meses, se moveu de leve e começou a marcar o tempo novamente. Ele ficou olhando entre confuso e curioso. Talvez fosse coincidência. Talvez não. O fato é que o cheiro da moqueca ainda estava ali, espalhado pela casa, misturado ao perfume da chuva e ao riso da filha. E Paulo não imaginava que aquela travessia inocente da filha seria o primeiro passo de um caminho capaz de mudar completamente o rumo de suas vidas. No amanhecer seguinte, Poções acordou com cheiro de terra e pão fresco. A chuva da noite anterior tinha lavado o calor do asfalto, e as folhas brilhavam nas árvores, como se o dia tivesse passado verniz nelas. Na casa de Paulo, o café esfriava sobre a mesa, mas ele nem notava. Estava parado diante do relógio da parede, observando o ponteiro se movendo lento, teimoso, como se quisesse lembrá-lo de algo. Aquela velha peça de madeira havia ficado muda por meses, desde o dia em que sua ex-esposa partira. E agora, de repente, voltara a marcar o tempo, justamente depois daquela noite improvável. Ana, ainda de pijama, rabiscava um desenho colorido sobre a mesa. Tinha desenhado a casa da vizinha, e no meio da folha, 3 pratos fumegando. Pai, a moça de ontem parece fada. Cozinha com cheiro de alegria. Paulo disfarçou o sorriso, mexendo no café que já não estava quente. Fada, é? E o que as fadas fazem de manhã? Deixam o dia bonito, respondeu ela séria, igual ela fez ontem. Lá fora, Letícia pendurava roupas no varal. O vento brincava com os fios de cabelo soltos e com a barra do vestido leve que usava sem pensar. Gostava daquela calma. Ainda sentia o riso da menina ecoando pela casa. Era bom ter barulho de vida de novo. Dentro de si, uma parte dela sabia. Quando o silêncio é quebrado por risadas honestas, alguma coisa está mudando. Enquanto dobrava o pano de prato, ouviu batidas leves no portão. Era Ana, de novo. Segurava um pote nas mãos, o mesmo que Letícia havia dado na noite anterior. A gente veio devolver. Letícia sorriu. Já? Vocês são rápidos. Paulo apareceu logo atrás, desta vez de camisa branca e expressão menos sisuda. Bom dia. Prometi que devolvia o pote limpo, cumprindo a promessa. E trouxe ajuda para carregar, pelo visto. Ana riu, entregando o pote e um desenho dobrado junto. No papel, 3 pessoas sentadas à mesa. Acima delas, corações desenhados com lápis rosa. Ela fez isso sozinha, disse Paulo com um tom entre orgulho e embaraço. Achei que devia mostrar. Letícia se ajoelhou para olhar o desenho. Você tem talento, pequena. E piscou, sussurrando.
O seu pai também parece gostar de colorir agora. Paulo ajeitou o colarinho tentando disfarçar o riso que veio fácil. Acho que você está confundindo contabilidade com arte. Ah, todo mundo conta alguma coisa, Paulo. Uns números, outros histórias. O jeito como ela falava deixava o ar mais leve. Hannah pediu para brincar no quintal, e Letícia a deixou correr entre as plantas. Ficaram os dois na cozinha, onde o cheiro de café novo se espalhava devagar. Quer um pouco? Perguntou ela. É do tipo que acorda até lembrança. Eu já tomei, mas acho que esse posso abrir exceção. Enquanto servia o café, as mãos se tocaram de leve. Rápido, casual, mas suficiente para acender uma faísca discreta. Ele desviou o olhar e ela fingiu não notar. Fingir era mais confortável naquele instante. Conversaram sobre a cidade, o trabalho e o peso de recomeçar. Letícia contou que atendia pequenos comércios, mas sonhava abrir um ateliê. Paulo falou do escritório, das horas gastas entre planilhas e silêncios. Ela sorriu, dizendo que devia ser cansativo viver entre números. Ele respondeu apenas com o olhar, e o silêncio que veio depois disse mais do que qualquer piada. Ana apareceu na varanda com um vasinho nas mãos. Pediu uma flor para colocar na janela de casa. Letícia entregou, sorrindo, e pediu que voltasse para contar se a planta tinha se acostumado. A menina prometeu, e correu pela calçada, levando com ela a primeira semente de um laço, que ninguém ainda sabia o tamanho que teria. Paulo observava a filha se afastando e sentiu um nó leve no peito. Não era tristeza. Era a sensação de ver o que não via há tempos. Felicidade simples. Letícia se encostou na porta, cruzando os braços, com um sorriso tranquilo. Sua filha tem um dom. Qual? Perguntou ele. Transformar a casa dos outros em lar. Ele olhou para ela e, por um instante, esqueceu de responder. O olhar demorou um pouco mais do que deveria. Havia algo na expressão dela que lembrava sol depois da chuva. O tipo de luz que aquece sem cegar. Letícia desviou o olhar primeiro, fingindo ajeitar um vaso. O coração dela batia mais rápido do que o necessário para uma manhã de quinta-feira. Paulo pigarreou, tentando quebrar o clima. Bom, já atrasei minha rotina. Tenho que ir antes que o escritório entre em colapso. E se entrar? Ela provocou. Você decora ele de novo, pronto. Ele riu. Tenho a leve impressão de que você é perigosa para a produtividade. Só se você deixar. Respondeu, e o tom ainda leve trouxe um calor curioso ao ar. Ana apareceu com o vasinho nas mãos, despedindo-se com um aceno. Tchau, moça. Amanhã eu venho ver se a flor tá com saudade. Paulo fez o mesmo, mais contido. Obrigado pelo café e pela conversa. Letícia observou os dois se afastarem. A rua estava úmida, refletindo o sol tímido. Um vento leve levantou a barra do vestido dela, e por um segundo ela teve vontade de rir sem motivo. De volta em casa, Paulo colocou o vasinho na janela. O relógio ainda marcava as horas como se finalmente tivesse lembrado o próprio trabalho. Ele observou o movimento dos ponteiros, fascinado com aquela teimosia em continuar. Pegou o celular, abriu a agenda e digitou o nome dela, Letícia, vizinha da moqueca. E sorriu ao perceber o absurdo do apelido. Enquanto Ana falava sem parar sobre a flor, o som dos ponteiros preenchia o espaço que antes era só silêncio. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. O tempo voltara a andar, e junto dele, algo dentro dele também. O que Paulo ainda não percebia era que naquele exato instante, o tempo estava decidindo recomeçar por conta própria. 2 dias depois, sob o sol tímido que brilhava entre as nuvens, Poções respirava leveza. O chão ainda úmido da chuva refletia o azul do céu. No quintal, Letícia estendia panos coloridos, sentindo o vento brincar com o tecido e o cabelo solto. A manhã estava calma, até que o portão rangeu. Ana surgiu equilibrando uma travessa coberta por um pano de crochê, o mesmo que acompanhara a moqueca alguns dias antes. Letícia sorriu e abriu o portão. Você outra vez?
A menina assentiu com o orgulho de quem cumpre missão importante e apontou o dedo para o portão. O papai mandou devolver. Paulo apareceu logo em seguida, de camisa clara, mangas dobradas e aquele ar contido que sempre o fazia parecer mais sério do que realmente era. A chuva tinha dado lugar a um calor brando e, sob a luz suave, ele parecia um homem diferente, menos rígido, mais humano. "Bom dia", disse ele, simples, como se a palavra lhe exigisse cuidado. Letícia agradeceu a devolução com um sorriso breve, o tipo que deixa um rastro no ar. Ana observava tudo com a curiosidade inocente de quem entende mais do que aparenta. Antes de ir embora, deixou sobre a mesa um papel dobrado. Disse apenas: "É um segredo." Quando as duas atravessaram o portão, Letícia abriu o bilhete. Obrigada pelo cheiro de bolo e pelas cores na janela. O coração dela se aqueceu. Prendeu o papel na geladeira com um ímã em forma de estrela e, por algum motivo, a casa pareceu mais viva. Na tarde seguinte, Rita, sua amiga e confidente, apareceu para o café. Trouxe pão fresco e uma enxurrada de comentários sobre a vizinhança. Percebeu o bilhete preso à geladeira e arqueou uma sobrancelha. "Isso tem cheiro de história, Letícia." Ela fingiu não entender, mas o sorriso a denunciou. Rita riu sozinha, certa de que a vizinhança acabava de ganhar um novo capítulo. Do outro lado da rua, Paulo tentava trabalhar, mas o barulho das risadas femininas o fazia levantar os olhos da tela de tempos em tempos. O pano vermelho do varal balançava no vento, lembrando-lhe da mulher que ele mal conhecia e já achava difícil esquecer. O relógio da parede marcava o mesmo horário de sempre, mas o tempo parecia diferente, menos mecânico, mais humano. Ana, sentada à mesa, rabiscava uma folha com lápis de cor. O silêncio do pai a fez olhar por cima do papel. "Tá pensando nela, né?" Ele suspirou, fingindo se concentrar na planilha. "Tô pensando no trabalho." Mas Ana sorriu com aquela sabedoria leve das crianças que não se enganam fácil. Naquele mesmo fim de tarde, Letícia preparou uma pequena porção de bolinhos de chuva. O cheiro doce espalhou-se pela casa, misturado ao som distante de trovões. Pegou uma travessa menor, cobriu com pano branco e escreveu um bilhete curto. "Para quando a planilha apertar demais e a vida pedir açúcar." Ana atravessou a rua, feliz por servir de mensageira. Entregou o embrulho e minutos depois Paulo segurava o bilhete entre os dedos. Sorriu, provou um bolinho e ficou parado diante da janela, observando a casa da frente. Era engraçado como algo tão simples podia devolver um pedaço de cor ao dia. Na manhã seguinte, a travessa voltou. Estava limpa, mas trazia dentro uma flor miúda e um novo bilhete. "A vida também precisa de cor. Obrigado pela doçura." Letícia leu e riu sozinha. Havia nele algo diferente, a sinceridade tímida de um homem que não sabe seduzir, mas encanta justamente por isso. Mais tarde, enquanto pintava uma moldura, percebeu o movimento no portão. Paulo estava ali, observando-a com uma calma curiosa. "Veio ver se a flor sobreviveu?" perguntou ela sem parar o pincel. "Vim devolver o sorriso que você mandou junto." A resposta veio simples, quase sussurrada. Letícia abaixou o olhar, disfarçando o riso que ameaçava escapar. Havia um tom de provocação suave naquela troca, o tipo de jogo que começa sem que ninguém declare as regras. De longe, Rita assistia da janela e murmurava consigo mesma: "Se isso não virar romance, eu mudo de rua." Letícia ignorou, mas o comentário ficou ecoando. Paulo observava o ateliê improvisado, as paredes coloridas, o chão coberto de respingos de tinta. "Como você trabalha no meio dessa bagunça?" perguntou sincero. "A bagunça é parte da beleza", respondeu ela, ainda pintando. "O que é previsível demais acaba sem graça." O olhar dele demorou mais que o necessário. Havia ali uma mulher que ria com o corpo inteiro, que falava de leveza com naturalidade e que parecia entender o mundo por cores, não por números. Ana apareceu no portão, interrompendo o silêncio que crescia entre os dois. Segurava a flor com cuidado. "Moça, ela gostou da janela nova."
Letícia se inclinou, acariciando o cabelo da menina. Que bom, pequena. Agora ela tem um lar, disse e olhou discretamente para o pai. Igual a gente quando encontra o lugar certo. Paulo sorriu, sem responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais perigosa. O sol começou a cair, espalhando luz dourada sobre as fachadas. Letícia ficou na varanda por um tempo, olhando a rua vazia e o varal que balançava devagar. Do outro lado, a janela de Paulo ainda estava aberta. Ele trabalhava, mas o olhar dele já não estava nas planilhas. Estava nela. O relógio marcou 7h17, o mesmo horário da outra noite. Ele notou a coincidência, mas não quis explicar. Nem tudo precisa de cálculo. O vento trouxe o cheiro de tinta fresca e o som leve de risadas distantes. E o que nenhum dos dois imaginava era que aquele tipo de silêncio cheio de risos era sempre o prenúncio das histórias que o destino mais gosta de repetir. Na manhã de sexta-feira ensolarada, Poções despertava preguiçosa, cheirando a fruta madura e a pão de queijo recém-saído do forno. O barulho da feira tomava conta das ruas e as vozes misturadas formavam uma melodia viva, feita de risos, brigas por troco e histórias de vizinhos. Letícia caminhava devagar entre as barracas, com a cesta de palha no braço e o cabelo solto, um pouco rebelde com o vento. Gostava daquela mistura de cheiros e cores. O vermelho dos tomates, o dourado do pão, o verde das hortaliças que lembrava a infância. Parecia que a cidade pulsava em ritmo de conversa. Enquanto avaliava uma banca de laranjas, ouviu o som de passos firmes atrás de si. Quando virou, viu Paulo de camisa clara e olhar sereno, mas com um sorriso que denunciava surpresa boa. Ele apenas disse com voz calma: "Bom dia", e aquele bom dia bastou. A feira inteira pareceu desacelerar por um instante. Ela respondeu com um sorriso breve e seguiu escolhendo as frutas, sem pressa de acabar a conversa que nem tinha começado. O sol refletia nos cabelos dela, e ele pensou, sem dizer, que nunca uma sexta-feira lhe parecera tão viva. Ana surgiu de repente, o rosto lambuzado de açúcar e um pastel quase maior que as mãos. Entregou um pedaço para Letícia, que aceitou com um riso tímido. A menina explicou que o pai tinha comprado para dividir, e ao ouvir isso, Paulo desviou o olhar sorrindo por dentro. Andaram um trecho juntos. Letícia pedia troco, e ele observava o jeito paciente com que ela conversava com os feirantes. Havia algo nela que transformava as coisas simples em algo bonito de ver. Seu Agenor, o dono da banca de bananas, gritou de longe, chamando a atenção dos dois. Disse que fazia tempo que não via o moço das planilhas por ali. Letícia achou graça, e o riso dela, leve, verdadeiro, ficou ecoando na cabeça de Paulo mesmo depois que o barulho da feira voltou a tomar conta do ar. Atravessaram a rua com sacolas e histórias novas, e o calor do meio-dia começava a ganhar força. Letícia ajeitou o cabelo e agradeceu a companhia com um olhar rápido, mas cheio de significado. No caminho, encontraram Rita, com expressão curiosa demais para ser casual. A amiga comentou qualquer coisa sobre coincidência de cor de roupa, e Letícia fingiu não ouvir, embora o rubor a denunciasse. Ana, que observava tudo, parou numa barraca de flores e escolheu 2 pequenas margaridas. Entregou uma para Letícia e outra para o pai, dizendo que flores combinam com quem anda feliz. A frase simples ficou no ar, como um presságio doce. Seguiram até a padaria Pão de Lua, que exalava cheiro de manteiga e bolo quente. Lá dentro, o tempo parecia correr devagar. O rádio tocava uma música antiga, e Letícia se deixou embalar por aquele clima de calma. Paulo pediu café, sentou-se de frente para ela, e por um momento, o silêncio bastou. Era o tipo de silêncio que não pesa. Ao contrário, aproxima. Letícia mexia o açúcar da xícara devagar, e ele observava fascinado com o modo quase distraído que ela tinha de existir. O olhar dele demorou um pouco mais do que deveria. Ela notou, mas fingiu não ver. Ana, entre um gole de suco e outro,
soltou uma daquelas verdades inocentes que atravessam qualquer defesa. Vocês combinam. Letícia baixou os olhos. Paulo levou a mão ao rosto, disfarçando o sorriso. Ninguém respondeu, mas o ar entre eles ganhou outro peso. Quente, sutil, cheio de promessas que nenhum dos dois ousou formular. Quando o café acabou, Letícia se despediu. Ana correu até ela e entregou um papel dobrado. Disse apenas que era um presente. Do lado de fora, Letícia abriu o bilhete. Gostei de ter uma sexta-feira com você. Simples, infantil. Mas o coração dela acelerou como se fosse a primeira carta de amor. Do outro lado da rua, Paulo observava discretamente enquanto ajudava a filha a subir na calçada. Viu o sorriso dela, aquele sorriso leve que ele já reconhecia mesmo à distância. O vento soprou quente, levantando a barra do vestido, e a manhã pareceu ganhar cor nova. Letícia guardou o bilhete dentro da cesta e continuou andando com passos lentos, como quem não quer encerrar o instante. Paulo seguiu em silêncio, mas o pensamento ficou preso nela. Talvez fosse cedo para admitir, mas havia algo naquela mulher que quebrava as defesas sem precisar tocar. E Letícia não imaginava que aquele encontro simples seria o início de algo impossível de conter. Naquela noite de vento brando, Poções parecia respirar mais devagar. Ana já dormia, exausta da feira. Na varanda da casa de Paulo, o abajur aceso projetava uma luz suave sobre a mesa posta. Nada extravagante. Pratos simples, guardanapos de algodão e um vinho que ele não lembrava mais se tinha comprado por acaso ou por vontade. Letícia chegou com um sorriso discreto e o cabelo solto, levemente bagunçado pelo vento. Trazia uma travessa coberta por pano florido, cheiro de tempero, casa e carinho. O rádio, em volume baixo, tocava uma velha canção. Trem das 11. Paulo ajustou o volume sem dizer nada. Ela comentou entre risos curtos que aquela música parecia ter o dom de fazer o tempo andar mais devagar. Ele concordou com um aceno. Nenhum dos dois tinha pressa. A conversa começou leve, falando de receitas, de vizinhança e do jeito divertido como Ana teimava em misturar açúcar no feijão. A cada riso, a casa parecia mudar de temperatura, como se a presença de Letícia ligasse uma luz nova em cada canto apagado. Paulo se surpreendeu com a naturalidade dela, o jeito como parecia à vontade em qualquer lugar, como se o mundo fosse sempre um pouco acolhedor quando ela estava por perto. Enquanto servia o vinho, observou os dedos dela se moverem pelo guardanapo, distraídos, e percebeu que não lembrava a última vez que prestara atenção em algo tão simples. O rádio continuava tocando e o vento que vinha da janela balançava levemente a cortina. Letícia olhou para ele, como quem mede o silêncio antes de entrar num assunto delicado. Falou com calma sobre as mudanças da vida, sobre como aprender a não esperar demais das pessoas, mas ainda acreditar nas pequenas gentilezas. Paulo ouviu, e enquanto ela falava, sentiu algo dentro dele se abrir devagar, como uma porta que rangia após muito tempo trancada. Quando ela se calou, ele respirou fundo e comentou que fazia anos desde a última vez em que alguém o fazia rir sem esforço. Letícia sorriu, e o sorriso dela era o tipo de resposta que desarma qualquer defesa. O jantar seguiu, com garfos batendo de leve nos pratos e palavras espaçadas, como se cada frase precisasse de tempo para ser sentida. Em determinado momento, Letícia se levantou para ajudar a recolher a mesa. Paulo tentou impedi-la, dizendo baixo: "Deixa, eu cuido disso." Ela respondeu sem pensar. Cuidar é algo que devia ser dividido. O silêncio que veio depois tinha outro peso. Não era mais o mesmo de antes. As mãos deles se encontraram por acaso quando tocaram o mesmo copo. Por um instante, ninguém recuou. O toque foi leve, mas cheio de tudo o que ainda não tinha sido dito. Letícia desviou o olhar, sem pressa. A pele dela ainda parecia sentir o calor daquele breve contato, e o ar pareceu ficar mais denso, carregado de algo novo e inevitável. Paulo, quieto, apenas respirou fundo, como quem tenta disfarçar o tremor interno.
A música mudou para um samba mais lento, e o som da vitrola soava como um coração antigo voltando a bater. Ela comentou baixinho que o rádio parecia ter escolhido a trilha perfeita. Ele respondeu com um sorriso curto, mas o olhar dizia tudo. Talvez o rádio soubesse mesmo o que estava fazendo. Letícia se sentou novamente, tentando parecer natural. Falou sobre o ateliê, sobre como pintar era uma forma de reorganizar o mundo quando tudo desandava. Paulo ouvia em silêncio, hipnotizado mais pela forma do que pelas palavras. A cada movimento dela, a cada toque nos cabelos, algo nele reagia. Não só desejo, mas a estranha sensação de reencontrar uma parte esquecida de si mesmo. O vento soprou de novo, e uma vela tremulou sobre a mesa. Ela observou a chama, e por um momento o rosto ficou iluminado como se a luz tivesse escolhido apenas ela. Paulo estendeu a mão instintivamente para proteger a chama, e os dedos quase tocaram o rosto dela. A distância entre eles era mínima, mas parecia o espaço exato entre o que pode e o que ainda não deve acontecer. Letícia sorriu de leve. Aquele sorriso calmo, cúmplice, que guarda mais promessas do que palavras. Disse apenas, num tom baixo e rouco: "A vida fica mais bonita quando a gente para de resistir a ela." Paulo não respondeu. Apenas deixou o olhar repousar sobre ela por tempo demais. Do lado de fora, o vento seguia brincando com as folhas. E o som do rádio preencheu o que eles não souberam dizer. O jantar terminou, mas o ar entre os dois ainda pulsava, como se tivesse algo por acontecer. Quando Letícia se levantou para ir embora, ele acompanhou até a porta. A luz amarelada do abajur desenhava sombras suaves nas paredes, e o silêncio parecia conter um segredo. Ela ajeitou o cabelo, olhou para ele uma última vez e agradeceu o jantar com um sorriso tranquilo, mas os olhos diziam outra coisa. Paulo ficou parado ali, vendo-a atravessar a rua. Ainda podia sentir o calor da mão dela em seus dedos, e o coração, antes adormecido, agora batia com um ritmo que ele não sabia mais controlar. E Paulo não fazia ideia de que aquele toque simples seria o gatilho de emoções que ele jamais conseguiria conter. No dia seguinte, sob um céu pesado que ameaçava chuva, a cidade parecia menos viva. As nuvens cobriam o azul de costume, como se a cidade também tivesse algo por dizer e preferisse o silêncio. Letícia acordou cedo, mas ficou deitada por um tempo, observando o teto. A lembrança da noite anterior insistia em voltar, repetindo o toque rápido das mãos sobre o copo, o olhar suspenso, a respiração contida. A travessa ainda estava sobre a pia, com marcas do jantar, como se o tempo tivesse parado ali. No quintal, o varal balançava sem pressa. O pano colorido, agora úmido, parecia olhar para a casa da frente, onde as janelas de Paulo permaneciam fechadas. Letícia tentou se ocupar com o ateliê, mas as tintas secavam mais rápido do que o costume, e a música que tocava soava distante. A casa estava limpa, mas sem cor. Era como se o mundo tivesse perdido o contraste. Do outro lado da rua, Paulo também acordou cedo, mas fingiu que não. Ficou deitado, ouvindo o som do rádio no quarto de Ana, que cantarolava baixinho uma música inventada. Quando levantou, o café já esfriava na mesa e o relógio parecia andar devagar. Aquela casa, que na noite anterior parecia viva, voltava a ser só uma casa. O cheiro de comida tinha desaparecido e o silêncio se estendia pelos cômodos como um lençol frio. Durante o café, Ana olhou pela janela, sem saber direito o que procurava. Perguntou com a naturalidade de quem sente falta sem entender: "Pai, por que hoje não tem cheiro de bolo?" Paulo demorou a responder. A pergunta simples atravessou o ar como uma confissão. Disse apenas: "Porque às vezes o vento muda de lado." A menina pensou um pouco e voltou a olhar para a rua. "Tomara que ele volte logo. Eu gosto quando a casa da moça fica cheirando doce." Paulo sorriu, sem mostrar os dentes. Era o tipo de sorriso que esconde o que não quer dizer. Naquele mesmo instante, Letícia, do outro lado, misturava massa de bolo com distração. Fez o gesto automático, mas parou no meio.
O cheiro do açúcar e da farinha se espalhou pela cozinha, e ela suspirou, não de cansaço, mas de lembrança. Abriu a janela, e o vento trouxe o som distante de uma gargalhada de Ana. Sorriu sem querer, como quem reencontra um eco. Por um segundo, pensou em atravessar a rua, inventar um motivo qualquer, mas desistiu. Às vezes o coração também precisa de tempo para se reorganizar. O dia seguiu em passos lentos. Paulo passou horas diante do computador, mas os números não faziam sentido. A cabeça insistia em voltar ao jantar, ao olhar de Letícia, ao instante em que o mundo pareceu suspenso. Tentou racionalizar o que sentia, mas não havia lógica que explicasse o desejo de ouvir uma voz ou o impulso de abrir a janela. À tarde, Ana desenhava na varanda. Desenhou 2 casas, uma flor no meio e 2 pessoas olhando na mesma direção. Quando mostrou ao pai, disse: "Faltou o cheiro do bolo aqui." Paulo não respondeu. Apenas guardou o papel, dobrando com cuidado, como quem protege algo frágil. Enquanto isso, Letícia lavava pincéis que nem chegaram a tocar tela. O rádio, no canto, tocava uma música lenta demais. Riu sozinha, sem achar graça, lembrando de quando o silêncio entre eles parecia bonito. Agora, o mesmo silêncio era um abismo. À noite a chuva chegou de leve, fina, persistente. As luzes das casas se acenderam cedo, e a rua parecia menor, comprimida pelo vento. Letícia ficou na janela, observando o reflexo da própria sombra no vidro. Do outro lado, a casa de Paulo estava escura. Pensou em escrever um bilhete, mas não havia o que dizer que não soasse como confissão. Preferiu deixar o papel em branco. Às vezes, o silêncio escreve melhor. Paulo, na sala, mexia no rádio. Procurou uma estação qualquer, mas o som que veio foi de chiado. Por instinto, girou o botão até encontrar a melodia de Trem das 11. A música que embalara o jantar agora soava diferente, como se cada verso lembrasse o que ficou no meio do caminho. Encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Não sabia se era saudade, confusão ou medo de estragar o pouco que restava de paz. Mas sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria voltar a ser o mesmo homem das planilhas. No quarto, Ana já dormia, abraçada a um travesseiro. O vento batia leve na janela, trazendo o mesmo cheiro de bolo que ela mencionara mais cedo. Paulo sorriu quase sem perceber e deixou que a memória o invadisse. Do outro lado da rua, Letícia apagava as luzes, mas antes olhou pela cortina buscando uma janela acesa. Nada. Mesmo assim, sorriu de leve, sem entender por quê. O tempo ali parecia suspenso, como se a vida esperasse um gesto, um passo, uma palavra. Mas nenhum dos dois teve coragem de quebrar o encanto ou o medo. E o que nenhum dos dois percebia é que o silêncio, quando nasce de sentimento verdadeiro, sempre grita até que alguém tenha coragem de responder. Na semana seguinte, com chuva miúda escorrendo pelos telhados de Poções, o som das gotas batendo nas folhas parecia marcar o compasso de um coração que tentava encontrar seu ritmo. O dia tinha cheiro de terra e tinta fresca, o tipo de perfume que Letícia sempre dizia ser o cheiro de recomeço. Ela estava no ateliê de avental e mãos sujas de cor, tentando preencher o vazio dos últimos dias com pinceladas. Mas as tintas pareciam cansadas, como se também sentissem falta de algo. O rádio tocava um bolero antigo e a janela aberta deixava entrar o vento frio que misturava o barulho da chuva com lembranças que insistiam em voltar. Sobre a mesa, um papel dobrado esperava desde a manhã. O bilhete tinha a letra infantil de Ana, entregue por um vizinho que jurava ter sido ela mesma quem pediu. Tia Letícia, o pai disse que o vento já voltou. Eu acho que ele está com saudade. Letícia leu e releu aquelas linhas até decorar cada curva da letra. Sorriu com doçura, mas o sorriso era disfarce. O coração, antes contido, já não obedecia. O som de passos no portão fez o pincel parar no ar. O relógio marcava algo perto das 7, e o mundo pareceu prender a respiração. Paulo apareceu à porta, encharcado da chuva,
com os cabelos colados à testa e um olhar que misturava incerteza e urgência. Trazia nas mãos o mesmo bilhete já amarrotado. Ela não disse nada, nem ele. O silêncio entre os dois falava o que as palavras não conseguiam traduzir. Paulo deu um passo para dentro e o chão de cerâmica molhou sob as botas. Disse baixo, com voz rouca: "Acho que o vento trouxe o recado certo." Letícia respirou fundo, sem conseguir disfarçar o tremor. E o que ele dizia? Que o silêncio estava fazendo barulho demais. A resposta ficou suspensa no ar, entre o cheiro de tinta e a respiração dos dois. Paulo colocou o bilhete sobre a mesa e olhou em volta. As telas inacabadas, os pincéis espalhados e o rádio chiando criavam o cenário perfeito para um reencontro que parecia ensaiado pelo tempo. Ela se aproximou devagar, como quem teme assustar a própria coragem. Falou com um sorriso que tentava esconder o nervosismo. "Eu estava com medo de pintar o que senti naquela noite." Ele deu um passo adiante, diminuindo a distância. "Eu também. Mas descobri que fugir dá mais trabalho do que ficar." O riso curto que escapou dos dois foi o mesmo som que o coração reconhece antes do corpo. Por um instante, nada mais existia. Só o som da chuva batendo na varanda e o cheiro de tinta misturado ao perfume dela. Paulo tirou do bolso algo pequeno, o guardanapo do jantar dobrado, ainda com o desenho de um coração feito por Ana naquela noite em que dormiu cedo. "Ela desenhou para você", disse. Disse que o coração era para não esquecer. Letícia tocou o papel com cuidado, como se fosse frágil demais para existir. Aquela lembrança simples desarmou qualquer palavra que ainda restasse. O vento soprou mais forte e a cortina da janela balançou. A luz tremulou sobre os dois, criando sombras que dançavam nas paredes, como se a própria casa respirasse com eles. O olhar de Paulo se prendeu ao dela. Não havia pressa, só a certeza de que aquele era o momento que o destino vinha preparando em silêncio. Letícia deu um passo à frente. O som dos pingos caindo sobre o chão acompanhava o movimento lento, quase ritual. O corpo dela parou a poucos centímetros do dele. A voz saiu num sussurro. "Você tem ideia do que está fazendo?" Paulo respondeu sem desviar os olhos. "Nenhuma, mas também não quero ter." O riso breve que seguiu foi o último respiro antes do inevitável. Quando o beijo aconteceu, a chuva pareceu se intensificar, como se o céu resolvesse participar. Não foi um beijo apressado. Foi lento, profundo, cheio de todos os silêncios acumulados nas últimas semanas. O toque das bocas trazia o sabor do vinho lembrado, da saudade reprimida e da coragem que nasce quando o medo cansa. Ela sentiu o rosto dele molhado, parte pela chuva, parte por algo que não era só água. O tempo perdeu o contorno. Nada mais existia além daquele instante. O som da chuva, o calor das mãos, a respiração descompassada e o perfume que misturava tinta e pele. Paulo tocou o rosto dela com a ponta dos dedos e o gesto se transformou em carícia. A chuva batia mais forte na varanda e o vento apagou a luz do abajur, deixando o ateliê envolto em penumbra e respiração. Os corpos se aproximaram de novo, sem pressa, sem palavras. O beijo se aprofundou até se tornar entrega, um silêncio quente, feito de pele e confiança. Ali, entre o som da chuva e o cheiro de tinta, o tempo parou de fugir. E Letícia não imaginava que aquele momento de amor seria o divisor de águas entre o passado que aprendia e o futuro que estava prestes a começar. 2 dias depois, sob vento quente que fazia as cortinas dançarem preguiçosas, a cidade parecia voltar ao ritmo normal. O céu estava limpo, o cheiro de chuva já tinha ido embora, mas algo em Letícia ainda permanecia suspenso, como uma nota que o rádio esqueceu de encerrar. O ateliê tinha virado refúgio. As telas, agora coloridas de novo, exibiam formas que pareciam sorrisos e respirações. Cada pincelada era uma tentativa de traduzir o que ela sentia desde aquela noite em que o tempo parou de fugir. Paulo tinha passado por lá cedo. Trouxe café e o riso leve de quem tenta fingir que não está apaixonado demais. Falou pouco, mas o olhar bastava.
Letícia o acompanhou até a varanda e o toque das mãos, discreto, manteve a lembrança viva. Quando ele se despediu, prometendo voltar mais tarde, a casa ficou cheia de um silêncio confortável. Ela respirou fundo e voltou para o ateliê, certa de que a paz enfim tinha chegado para ficar. Mas a paz, às vezes, gosta de testar sua força. O telefone tocou. O som quebrou o sossego com o mesmo impacto de um trovão. Letícia olhou para o aparelho, sem pressa de atender. Uma hesitação que o corpo reconhece antes da razão. Quando a voz ecoou do outro lado, o coração dela se apertou no peito. Era Caio. A voz soava calma demais, como quem sabe exatamente o efeito que causa. Oi, Lê, sou eu. Preciso te ver. É rápido. O apelido esquecido há meses soou estranho, fora de lugar, como uma sombra invadindo a claridade. Ela tentou responder, mas a garganta falhou. Caio continuou, o tom levemente forçado, entre culpa e costume. Disse que estava de passagem, que não queria atrapalhar, mas precisava fechar um ciclo. A frase doeu. Essas palavras ela conhecia bem. Eram o tipo de desculpa que o passado usa para se infiltrar de novo. Deixou o telefone sobre a mesa e ficou parada, tentando recuperar o fôlego. A cor das telas pareceu desbotar diante dela. O vento soprou de novo e o pano do cavalete balançou como se também sentisse a mudança de ar. No quintal, o portão fez barulho. Paulo tinha voltado antes do combinado, sorrindo, com uma sacola de frutas nas mãos. Encontrou Letícia pálida, olhando para o nada. Tá tudo bem? Perguntou, sem perceber o tremor na voz dela. Ela assentiu, forçando um sorriso. Só o calor me pegando de surpresa. Mas o olhar dela denunciava a distância. Paulo deixou as frutas sobre a mesa, e a proximidade que antes era natural, agora parecia cheia de obstáculos invisíveis. Falou sobre o trabalho, sobre Ana pedindo para pintar junto, e sobre como o relógio da cozinha tinha parado outra vez. Tentava distrair o ar pesado, sem saber que o silêncio dela não era desinteresse, era medo. Letícia o ouvia, mas o som da voz de Caio ainda ecoava na mente. Cada palavra antiga voltava como uma lembrança incômoda, e o corpo reagia como se revivesse velhas cicatrizes. Quando Paulo se aproximou para beijá-la, ela desviou de leve, disfarçando o gesto. Não por falta de vontade, mas por confusão. A lembrança do passado e o toque do presente se misturavam demais. Ele notou o recuo, mas fingiu não perceber. Ficou alguns segundos quieto, depois segurou a mão dela e sorriu. Eu volto mais tarde, tá? Letícia só respondeu com um aceno. O som da porta se fechando pareceu mais alto do que devia. Assim que ficou sozinha, encostou na parede, sentindo o corpo tremer. Sabia que não queria rever Caio, mas também sabia que o simples fato de ouvir a voz dele já era o suficiente para abalar o chão que vinha construindo. Foi até a pia, lavou o rosto, respirou fundo e se olhou no espelho. O reflexo mostrava alguém que não era mais a mesma mulher que ele tinha conhecido. Agora havia força, mas também havia medo. O medo de perder o que acabara de encontrar. O telefone sobre a mesa permaneceu mudo, mas dentro dela a ligação ainda tocava. No fim da tarde, o céu começou a mudar de cor e as nuvens pesadas voltaram a se juntar no horizonte. O vento quente anunciava mais do que tempestade. Trazia a lembrança de que o passado, quando não é enfrentado, encontra maneiras de se fazer presente. Letícia tentou voltar a pintar, mas o traço falhava. O som do rádio, que antes parecia companhia, agora soava distante, abafado. Fechou as janelas e encostou a testa no vidro frio, observando a rua deserta. Do outro lado, a casa de Paulo permanecia iluminada, e ela podia imaginar Ana contando histórias antes de dormir. O contraste entre aquela calma e o turbilhão dentro dela doía. Pensou em contar, em ligar, em pedir ajuda, mas o orgulho e o receio se misturaram como chuva e poeira. No fundo, sabia que o problema não era Caio, era o medo. O medo de ser ferida de novo, de confiar demais,
de abrir o coração justo agora que ele parecia inteiro. Fechou os olhos e o barulho do vento pareceu sussurrar o nome dele, o de Paulo, não o do passado. Ainda assim, o coração demorou a se aquietar. E o que Paulo não sabia era que o verdadeiro inimigo não tinha rosto, vivia no medo que ainda morava dentro dela. No fim de tarde seguinte, o sol descia preguiçoso sobre o centro de Poções, pintando os telhados de um laranja triste. O calor do dia começava a ceder, mas o ar ainda trazia aquele cheiro de poeira e incerteza que costuma anteceder as mudanças. Letícia ajeitava as telas no ateliê, tentando fingir normalidade. As mãos se moviam, mas o pensamento estava longe, preso no telefonema de 2 dias antes. Tinha decidido que não veria Caio, que o passado ficaria no lugar dele. Mas algumas decisões perdem força quando a vida resolve testar convicções. O som da campainha cortou o ar. Um pressentimento frio percorreu a espinha antes mesmo de ela se mover. Quando abriu a porta, o tempo pareceu dar um passo para trás. Caio estava ali, em carne, voz e perfume antigo. O mesmo olhar que já a fez rir um dia e chorar por meses. Trazia um buquê de flores amassadas e aquele tom ensaiado de arrependimento que o tempo nunca corrige. Letícia ficou imóvel, tentando compreender o que sentia. Surpresa, raiva, pena, talvez tudo ao mesmo tempo. "Vim te devolver o que ficou comigo", disse ele, mostrando uma pequena caixa de madeira. Ela reconheceu de longe. Dentro, guardava antigos rabiscos e bilhetes de uma época em que ainda acreditava em promessas fáceis. Por um instante, hesitou. O passado sempre sabe onde apertar. Caio não precisava. Respondeu, a voz contida, como quem fala com um estranho. Ele sorriu, inclinando a cabeça com o mesmo charme treinado de sempre. "Talvez eu precisasse." Fez uma pausa. "Você está diferente." O elogio soou como provocação. Ela respirou fundo, tentando encurtar o momento. "Tenho aula em poucos minutos. É melhor você ir. Mas o destino, como sempre, gosta de coincidências teimosas." Do outro lado da rua, Paulo caminhava com Ana, que trazia uma sacola colorida com pincéis novos, presente que ele prometera levar ao ateliê. Quando olhou para a frente, viu a cena. Letícia à porta, Caio à frente dela, flores nas mãos. Por um instante, tudo congelou. O olhar de Paulo se turvou. Não ouviu as palavras. Não percebeu as distâncias. Só enxergou a imagem. E, às vezes, a imagem dói mais do que qualquer verdade. Ana chamou o pai, mas ele não respondeu. O coração apertou de um jeito que ele não quis admitir. Disse apenas num tom baixo e firme: "Vamos para casa, filha." A menina obedeceu confusa. No ateliê, Letícia percebeu o movimento de Paulo ao longe. Deu um passo à frente, mas já era tarde. Ele tinha virado a esquina. O vento entrou pela porta aberta, espalhando papéis pelo chão. Caio ainda falava, mas ela não ouvia mais. O som da rua misturava buzinas e passos, e o peito dela se encheu de urgência e impotência. Fechou a porta, sem se despedir. Encostou as costas na madeira e deixou o ar escapar num suspiro que parecia choro contido. O passado tinha entrado sem pedir licença, e o presente tinha ido embora sem explicação. Horas depois, o ateliê estava às escuras. O buquê esquecido sobre a mesa começava a murchar, e a caixa de madeira permanecia aberta, espalhando lembranças antigas sobre o pano. Letícia observava tudo em silêncio, com o olhar perdido. Pensava em Paulo, na expressão dele, no silêncio, no jeito como sempre parecia entender antes de ouvir. Mas dessa vez ele não teve chance de entender. Do outro lado da rua, a casa de Paulo estava fechada. Nenhuma luz, nenhum sinal. Ana, no quarto, perguntava por que não podiam mais ir à casa da moça. Ele respondeu que às vezes os adultos se desencontram e que desencontros também fazem parte da vida. A menina apenas assentiu, mas guardou no rosto a mesma tristeza da vizinha. O mundo, naquela rua, parecia ter perdido o brilho. Letícia passou a madrugada acordada. Tentou pintar, mas o traço não obedecia.
O rádio, esquecido num canto, tocava uma música antiga que falava sobre recomeços difíceis. Ironia demais para aquela hora. Entre uma lágrima e outra, pensou em escrever, explicar. Mas o medo venceu outra vez. O amanhecer chegou cinzento e a casa amanheceu cansada. O telefone permaneceu mudo e o silêncio virou companhia. Do lado de fora, o carteiro passou sem perceber o olhar dela pela janela. Na calçada, as flores deixadas por Caio ainda estavam ali, meio desfeitas, carregadas pela ventania. Letícia pegou a caixa, guardou as lembranças de volta, trancou e colocou no armário mais alto. Fez isso devagar, como um ritual de despedida. Depois sentou-se no chão e ficou ali, com o rosto entre as mãos, respirando fundo até o choro se transformar em silêncio. O mundo parecia pequeno demais para a dor que cabia dentro dela, mas mesmo assim, havia algo. Uma centelha, uma lembrança de riso, o toque das mãos sob chuva, que insistia em não desaparecer. E Letícia não imaginava que justamente quando tudo parecia se perder, alguém estava prestes a bater à sua porta para mudar tudo outra vez. No amanhecer de domingo calmo, Poções parecia outra cidade. O sol surgia tímido por trás das colinas e o ar trazia cheiro de café passado e pão quentinho. O tipo de manhã que parecia feita para começar outra vez. Paulo caminhava devagar pela rua estreita que levava à casa de Dona Nair, a mãe que sabia mais sobre ele do que ele próprio. O portão estava entreaberto e o som de rádio antigo tocava uma valsa suave, dessas que lembram que a vida ainda pode ser simples. Dona Nair estava sentada na varanda, cercada por vasos de manjericão e samambaias. O olhar sereno e o sorriso pequeno denunciavam que ela já sabia. Mães têm esse dom. Ele se aproximou, envergonhado, e se sentou sem dizer nada. A mãe apenas estendeu uma xícara de café, como quem oferece um remédio que cura devagar. O silêncio ficou ali, entre os dois, até que ela quebrou a pausa, com a sabedoria tranquila de quem já amou e errou o bastante para entender o peso do silêncio. Quando o homem foge do que sente, filho, não é coragem, é medo disfarçado de controle. Paulo olhou para o chão, mexendo o café como quem busca respostas no fundo da xícara. Às vezes, é mais fácil se afastar do que tentar entender o que o outro sente. Ela sorriu sem ironia. Fácil, talvez, mas a paz que vem disso é de mentira. Amor não é para entender, é para sustentar. O vento soprou leve, mexendo as cortinas e trazendo o cheiro doce do bolo que assava no forno. Paulo respirou fundo. As palavras da mãe atravessavam o orgulho dele como quem empurra portas trancadas há muito tempo. Dona Nair continuou, olhando para o horizonte. Essa moça... Letícia, não é? O nome saiu cheio de doçura. Ela te fez rir de novo. E eu notei. Um homem que ri diferente já foi tocado por alguma coisa boa. Ele riu de canto, quase sem som. A senhora percebe tudo. É para isso que servem as rugas, meu filho, respondeu rindo também. São o mapa de tudo o que já vimos e fingimos que esquecemos. A leveza dela o fez respirar mais fundo, mas a sombra da dúvida ainda rondava. E se eu tiver entendido tudo errado, mãe? Se ela não quiser mais? Dona Nair se levantou, caminhou até o portão e ficou olhando a rua silenciosa. Falou sem virar o rosto. A única maneira de saber é indo lá. E se for para errar, que seja tentando. O amor, quando é verdadeiro, não desiste na primeira esquina. As palavras ficaram suspensas no ar, simples e enormes. Paulo as guardou como quem recebe um mapa de volta para casa. Ficaram alguns minutos em silêncio. O rádio mudou de música e uma velha canção de Gonzaguinha começou a tocar. A mãe cantarolava baixinho, enquanto o filho se levantava, decidido. Antes de sair, ele se aproximou e beijou-lhe a testa. Obrigado, mãe. Ela segurou a mão dele e respondeu num tom sereno, quase profético. Vai lá, meu filho. O coração não tem relógio,
mas sabe a hora certa de bater por alguém. Paulo sorriu com o olhar marejado e saiu pela rua iluminada. O sol já tocava os muros e as janelas se abriam devagar, como se a cidade despertasse junto com a coragem dele. No caminho, lembrou-se de cada riso, de cada silêncio, de cada vez que Letícia desviou o olhar antes de sorrir. Lembrou do cheiro da chuva, do toque rápido das mãos, da entrega que ele nunca esqueceu. Percebeu que o medo não era dela, era dele. Medo de perder, de não ser suficiente, de reviver a dor que o passado deixou. Mas o amor, quando é verdadeiro, faz o medo parecer pequeno. O som do próprio passo no calçamento o acompanhava como uma batida firme, quase música. Ao longe, as casas coloridas da Rua das Palmeiras começavam a surgir. O coração acelerou e, pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou controlar. Do outro lado da rua, o ateliê de Letícia ainda estava com as janelas fechadas, mas o sol tocava o vidro e criava reflexos de cor. Parecia um bom sinal. Paulo parou diante do portão e respirou fundo. O vento soprou quente e o cheiro de tinta veio misturado ao de café, o mesmo que o acordara na casa da mãe. A vida tinha dessas coincidências que pareciam recados. Por um momento, ele hesitou, olhando para a porta, mas a lembrança das palavras de Dona Nair ecoou de novo, firme, doce, irrefutável. Se for para errar, que seja tentando. Então, com o coração acelerado e as mãos suadas, deu 2 toques na madeira. Do outro lado, passos se aproximaram. O som do trinco girando pareceu o próprio destino respirando fundo, e nenhum dos dois esperava que aquele reencontro seria apenas o início do recomeço mais intenso de suas vidas. Quando abriu, ele estava ali. O mesmo olhar, o mesmo silêncio cheio de tudo. Houve alguns segundos em que nenhum dos dois falou. Era o tipo de pausa que carrega histórias inteiras. Paulo tinha as mãos trêmulas e o olhar marejado, mas sorriu. Eu precisava te ver. A voz dele veio rouca, como se cada palavra tivesse lutado para nascer. Letícia quis responder, mas as lágrimas chegaram primeiro. Eu achei que você não fosse mais voltar. A voz dela saiu quase num sussurro, rasgando entre o choro e o alívio. Ele deu um passo à frente, devagar. Eu também achei, mas minha mãe me lembrou que o amor não espera para sempre. Letícia riu, entre lágrimas. Dona Nair é mais sábia do que o tempo. É. Ele riu de volta. É o tempo. O tempo é covarde quando a gente deixa ele mandar. O silêncio voltou, mas agora era outro. Não o de medo, e sim o de reencontro. Paulo se aproximou mais. Aquele dia, quando eu te vi com ele, eu não consegui pensar. Só senti. E quando a gente sente demais, às vezes erra o caminho. Ela abaixou o olhar. Caio apareceu de surpresa. Eu devia ter te contado, mas fiquei com medo de parecer que o passado ainda mandava. Ele segurou o rosto dela, com um cuidado que parecia oração. Eu nunca devia ter ido embora sem perguntar. As lágrimas escorreram devagar, misturando-se à ponta dos dedos dele. Nenhum dos dois tentou disfarçar. Letícia respirou fundo e, pela primeira vez, falou sem freio. Eu te amo, Paulo, e isso me assusta mais do que tudo que já vivi. Ele fechou os olhos, deixando uma lágrima cair. Eu também te amo, Letícia. Desde o primeiro dia, desde o cheiro da sua moqueca atravessando a rua. Ela riu entre o choro, e o som foi o mais bonito que ele já tinha ouvido. O abraço veio antes da razão. E foi longo, denso, daqueles que fazem o corpo inteiro lembrar o que é casa. O rádio, esquecido no canto, ligou sozinho, tocando uma música lenta, de melodia antiga. O vento entrou pela janela e espalhou as cortinas, como se o mundo inteiro celebrasse o reencontro. Eles se olharam de novo. Não havia pressa, nem dúvida. O amor agora era simples, sem desculpas, sem muros. Letícia encostou a testa na dele e sussurrou. Eu só quero que a gente comece de verdade. Paulo sorriu, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Então começa agora, e o beijo veio calmo, firme, carregado de promessas. Não o beijo da descoberta, mas o da certeza. Do lado de fora,
Ana apareceu no portão, sorrindo ao ver os dois. A voz dela, alegre e inocente, quebrou o ar denso com doçura. Eu sabia que o vento ia soprar de novo. Letícia e Paulo se viraram, ainda de mãos dadas. Riram juntos, emocionados. Ana correu até eles, abraçando os dois com força. Aquele abraço de três foi o fim e o começo de tudo. Mais tarde, a rua parecia mais viva. As casas coloridas, o cheiro de pão vindo da padaria Pão de Lua, o som distante das risadas. Tudo parecia dizer que o amor, quando é verdadeiro, muda o clima, o ar e até o tempo. Paulo ficou observando Letícia e Ana na varanda, trocando risadas, e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Dona Naíra estava certa. O coração sempre sabe quando é hora de bater por alguém. Letícia olhou para ele e sorriu. Viu? O relógio voltou a funcionar. Ele olhou para o pulso, surpreso, e riu. Parece que o tempo resolveu ficar do nosso lado. Ela se aproximou e o abraçou por trás, apoiando o rosto nas costas dele. Então que ele dure, disse baixinho. Paulo segurou as mãos dela e respondeu. E se um dia o tempo parar, que a gente continue mesmo assim. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados. Os pássaros voltavam para os ninhos e a cidade ganhava aquele silêncio bonito de fim de dia, o tipo que parece feito para guardar lembranças. Letícia observava o horizonte com um sorriso leve. A dor tinha se transformado em gratidão, o medo em ternura e o amor em casa. Quando o vento soprou mais uma vez, ela fechou os olhos e pensou no caminho que a trouxe até ali. Nas travessas de comida, nas cartas, nas esperas, nas palavras que demoraram a sair. Tudo fazia sentido agora. O rádio voltou a tocar e os primeiros acordes de Detalhes de Roberto Carlos, uma melodia doce e nostálgica. Letícia encostou o rosto no peito dele, falando baixo, com a voz embargada e um sorriso que ainda tremia entre as lágrimas. Eu te amo, Paulo. E agora é pra valer. Ele apertou a mão dela com firmeza, o olhar cheio de emoção. Também te amo, Lê, para todas as manhãs que ainda vierem. A música seguia tocando, e o refrão parecia dizer o que nenhum dos dois conseguiria mais colocar em palavras. Ali, entre o som do rádio e o calor das mãos entrelaçadas, o amor deixou de ser promessa, para finalmente se tornar destino. 4 meses depois, em uma manhã morna de primavera, Poções parecia sorrir em cada esquina. O sol entrava preguiçoso pelas janelas. O cheiro de café se misturava ao das flores da Rua das Palmeiras e uma brisa leve carregava o som do rádio tocando O Leãozinho, de Caetano Veloso. No ateliê, Letícia terminava uma pintura enquanto Ana coloria o chão com giz. Paulo, encostado à porta, observava as duas com o olhar de quem ainda se surpreendia com a própria sorte. Havia algo novo nos três, uma calma que só existe depois das tempestades. Letícia usava um vestido claro, o cabelo preso de qualquer jeito, e na mão esquerda uma aliança de prata que refletia a luz como se guardasse nela todos os dias que vieram antes. Paulo usava a sua também, simples, discreta, igual à dela. Era o tipo de símbolo que dizia tudo sem precisar explicar. O que acha, Lê? Perguntou ele, apontando para a tela. Vai caber na exposição? Ela sorriu, sem virar o rosto. Vai caber no coração, o resto a gente vê. Ana riu sem entender e saiu correndo para o quintal. O som da risada dela atravessou o ateliê e Paulo sentiu o peito se encher de uma felicidade tranquila, dessas que não fazem barulho, mas duram. A casa agora vivia cheia de movimento. Nos sábados, crianças da vizinhança vinham pintar, e Letícia, paciente, ensinava com aquele jeito doce que conquistava todos. Paulo ajudava quando podia, ou fingia ajudar, só para ouvir as risadas dela. De vez em quando, Dona Naíra aparecia trazendo bolo e conselhos. Naquela manhã chegou com um sorriso sapeca e uma sacola de pano. Trouxe o bolo de fubá que teu pai sempre dizia que curava até amor mal resolvido, disse, entrando sem pedir licença. Letícia a abraçou rindo,
e Paulo, divertido, fingiu indignação. Então quer dizer que o bolo era o segredo e eu achando que era o meu charme? Ah, meu filho, respondeu Dona Nair piscando. Charme ajuda, mas bolo segura. Os três riram, e o som da alegria ecoou pela casa, leve como o vento que passava pelas cortinas. Enquanto tomavam café, Nair olhou para as alianças e assentiu satisfeita. Prata é mais bonita que ouro, sabiam? O ouro brilha demais, o prata brilha só o bastante. É assim que o amor deve ser. Letícia sorriu emocionada. Foi exatamente o que pensamos. O tempo parecia andar mais devagar ali. As manhãs vinham acompanhadas de rotina, as tardes de trabalho e as noites de calmaria. Nada grandioso, e era justamente isso que fazia tudo ser tão perfeito. Caio, o passado, não voltou. Soube-se apenas que se mudou para o sul, abrindo uma galeria pequena. Quando Letícia o viu, apenas sorriu com serenidade. O passado, enfim, dormia no lugar certo. No fim da tarde, uma chuva leve começou a cair. Ana correu para a varanda, levantando as mãos para sentir as gotas. "Olha, tia Lê, é chuva de felicidade!" gritou rindo. Letícia se aproximou e a abraçou por trás. Paulo veio logo depois, envolvendo as duas. O abraço de três formou um quadro que o tempo jamais apagaria. Lá fora, a rua estava molhada. O cheiro de terra misturava-se ao de bolo e café. O rádio, ainda ligado, começava a tocar "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos, e o refrão parecia vir como um recado direto para o coração deles. Letícia olhou para Paulo, os olhos marejados. "Parece que a vida finalmente aprendeu o nosso ritmo." Ele respondeu sorrindo. "E que a gente aprendeu a não desistir dela." Dona Nair do sofá fingiu bronca. "E não esqueçam do bolo antes que esfrie, viu? Amor alimentado é amor que dura." Todos riram, e aquele riso simples entre chuva, cheiro e música foi o verdadeiro felizes para sempre, que o destino tinha guardado para eles. E assim, Paulo e Letícia entenderam que o amor não é feito de certezas, mas de escolha, a de permanecer quando o medo tenta empurrar para longe. Descobriram que não existe tempo perdido quando o coração aprende a recomeçar. E o amor maduro não grita, não exige, só cuida, e por isso dura a eternidade. E você já acreditou de novo no amor hoje? Se sim, se inscreva no canal e vem com a gente. Aqui, o amor chega de mansinho, mas fica para sempre. E me diz nos comentários, de onde você está ouvindo essa história bonita? Que Deus te cubra de calma e de caminhos bonitos. Vai com fé, com doçura e com o coração aberto. O que for para ser, Ele faz chegar. Te espero no próximo vídeo para a gente continuar acreditando juntos no amor.